principalmente século XVI. Vamos agora ao calvinismo. O arminianismo nós vamos ver doutrinariamente, teologicamente, daqui a pouco. Vamos ver o calvinismo aqui. Vocês conhecem muito bem as doutrinas calvinistas, a única coisa que eu vou fazer nessa parte do calvinismo aqui é apenas citar Calvino nu e cru, como ele é, como ele escreveu, como ele pensa. Ok? Pode passar aí. Pode passar. Calvino se dizia agostiniano, né? Ele, em sua obra Tratado sobre a Predestinação Eterna de Deus, ele diz: Agostinho está tão inteiramente comigo, que se eu quisesse escrever uma confissão de minha fé, eu poderia fazê-lo com toda a plenitude e satisfação para mim, mesmo a partir de seus escritos. Pode passar. E vamos ver agora o pensamento de Calvino. Eu acho que alguns desses textos, inclusive, eu coloquei aí na apostila. Por exemplo, vamos ver o que dizia o irmão Calvino. Ele admitia aqui, por exemplo, nesse texto das Institutas, sua principal obra, livro 2, capítulo 2, seção 9, que ninguém antes de Agostinho ensinou essa matéria e ele era contra os pais da igreja que estavam antes de Agostinho, que eram contra o que Agostinho ensinou. Tudo indica que grande preconceito atraí contra a minha pessoa quando confessei que todos os escritores eclesiásticos, todos os pais da igreja, exceto Agostinho, nesta matéria o livre-arbítrio, se expressaram tão ambígua ou variadamente que de seus escritos não se pode ter coisa alguma certa. Ora, alguns haverão de interpretar isto exatamente como se os quisesse privar do direito de opinião, já que todos os pais da igreja me são contrários. Pode passar. Ele mesmo admitia que era uma novidade aquilo que Agostinho tinha ensinado a partir do V século. E aqui são teólogos calvinistas que admitem que nada mais é o calvinismo do que um retorno ao agostinianismo, um grande reavivamento do agostinianismo. Pode passar. A doutrina de Calvino, Warfield diz também, já passamos o texto, que é somente o agostinianismo. Timothy George, em sua obra bastante conhecida, Teologia dos Reformadores, página 76, ele diz: a linha principal da reforma protestante pode ser vista como uma aguda agostinianização do cristianismo. Pode passar. Sellers, em sua obra Eleição e Perseverança, ele diz: Agostinho discordava dos pais da igreja que o precederam no que diz respeito ao ensino da absoluta soberania de Deus. Pode passar. Beutner dizia: ele, Agostinho, foi muito além dos primeiros teólogos. Esta verdade fundamental do cristianismo, o calvinismo, foi claramente percebida pela primeira vez por Agostinho. Veja que contradição. Continua lá, por favor. Volta lá, volta lá. Volta lá. Isso. Ele diz que Agostinho foi o primeiro a ensinar isso. Isso no V século da era cristã. Ele diz que Agostinho foi além de todos os primeiros teólogos do cristianismo. Mas ele chama isso que Agostinho ensinou de verdade fundamental do cristianismo. Meu Deus! Então quer dizer que nos primeiros 400 anos estava todo mundo sem conhecer a verdade fundamental do cristianismo? Que coisa, né? Vamos passando. Pode passar. A tulip, os 5 pontos do calvinismo, chamada de tulip porque tulip é tulipa, que é a principal flor, a flor mais conhecida lá na Holanda. E como esses 5 pontos do calvinismo foram definidos lá no Sínodo de Dort, que condenou alguns arminianos à morte, e mais de 200 arminianos que eram teólogos e pastores foram expulsos de suas cátedras nas universidades e das igrejas, expulsos da Holanda, né? Hugo Grotius só não morreu porque ele fugiu dentro de um barril. É engraçado a história da fuga dele. Fugiu dentro do barril da Holanda para não ser morto, né? Mas eles foram expulsos, e aí o Sínodo de Dort estabeleceu esses 5 pontos. Passou a se chamar de tulip, porque em inglês, eles colocados em ordem, a primeira letra de cada um desses pontos forma acróstico, que a gente chama, né? Formando a palavra tulip. Total depraved, depravação total. Unconditional election, o U ali, ó. Limited atonement, expiação limitada. Irresistible grace, graça irresistível. Perseverance of the saints, perseverança dos santos. Então você tem T-U-L-I-P, tulip. A tulip calvinista. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Pode passar. Lembrando que aí vai a única diferença com os semi-pelagianos. Nós, arminianos, concordamos com o primeiro ponto. Que os calvinistas dizem que nós não concordamos, porque, na verdade, nós temos só uma pequena distinção em relação a eles nesse ponto. Mas nós acreditamos na depravação total. Os semi-pelagianos é que acreditam numa depravação parcial.
A única igreja cristã, e ela não é protestante, que é oficialmente sua teologia semi-pelagiana, é a igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa russa, grega, eles são semi-pelagianos oficialmente em sua teologia. Mas não tem nenhuma igreja protestante que eu conheça oficialmente sua teologia semi-pelagiana. Ou são calvinistas, ou são luteranos, ou são arminianos, ok? Calvino acreditava que Deus predeterminou todas as coisas, inclusive as intenções e decisões de todos os seres humanos. Nós acreditamos que Deus predeterminou muitas coisas, mas não todas as coisas. Não todas as coisas. E ele sabe de todas as coisas, e anuncia o fim desde o princípio, porque ele é onisciente e presciente. Ele sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem. O calvinista crê que, na verdade, Deus determinou todas as coisas. E que Deus só é presciente e onisciente porque ele já determinou todas as coisas. Se ele não tivesse determinado todas as coisas, ele não seria onisciente nem presciente. Quer dizer, a onisciência e presciência de Deus no calvinismo depende da predeterminação. Agora nós entendemos à luz da Bíblia que não. Que não. E nós vamos mostrar, inclusive, textos bíblicos que mostram isso. Mas vamos ver lá calvinismo. Pode soltar. Vamos ver rapidamente que eu quero entrar no arminianismo. Todas e quaisquer eventuações, ou seja, eventos e ações, que se percebem no mundo provém da operação secreta da mão de Deus. Pode passar. Tudo isso é Calvino nas Institutas. Isso aí, a maioria, se não tudo, está na apostila. É certo que não cai sequer uma gota de chuva, a não ser pela explícita determinação de Deus. Veja que ele faz questão de não usar o termo permissão. Ele sempre vai falar de determinação. Pode passar. Concluo que vento algum jamais surge ou se desencadeia a não ser por determinação especial de Deus. Tudo é determinado. Não há algo permitido e algo determinado. Não, tudo 100% é determinado. Pode passar. Por certo que até o voo das aves é governado pelo determinado conselho de Deus. Pode passar. Não há nada mais absurdo do que alguma coisa acontecer sem que Deus ordene. Se acontece é porque Deus ordenou. Não tem uma coisa de algumas coisas são permissivas, vontade permissiva, e outras são determinadas, vontade diretiva. Não, eles não creem nisso, vontade diretiva e permissiva. Tudo é determinado. Pode passar. Nada acontece a não ser por sua ordenação. Pode passar. Tenha sempre em lembrança que não há nas criaturas nem poder, nem ação, nem movimentos aleatórios. Ao contrário, o poder, a ação e os movimentos das criaturas são de tal modo governados pelo conselho secreto de Deus que nada acontece senão que ele, consciente e deliberadamente, o tenha decretado. Pode passar. Deus não é onipotente porque de fato possa agir, embora às vezes cesse e permaneça inativo, ou porque deu algum impulso geral de continuidade ao curso da natureza que prefixou, mas porque, governando o céu e terra por sua providência, a tudo regula de tal modo que nada ocorra senão por sua determinação. Pode passar. E a este ponto se estende a força da divina providência, não somente que sucedam as eventuações das coisas como haja previsto ser conveniente, mas também que ao mesmo tempo ele incline a vontade dos homens. Deus inclina a vontade dos homens. Verdade é que se atentamos para a direção das coisas externas, segundo o nosso modo de ver, até este ponto nada haveremos de duvidar que estão situadas sob o arbítrio humano. Ou seja, quando nós olhamos com o nosso olhar humano, parece até que as coisas são decididas pelo arbítrio humano. Que o homem escolhe Deus ou não, ou escolhe qualquer outra coisa pelo seu arbítrio. Mas se, porém, damos ouvidos a tantos testemunhos que proclamam que também nestas coisas externas o Senhor rege a mente dos homens, somos compelidos a sujeitar o próprio arbítrio humano ao impulso especial de Deus. Ou seja, tudo é determinado, até as intenções, os pensamentos, as emoções dos homens, tudo é determinado. Puxa, então isso significa que... Sim, significa isso que você está pensando. Calvino vai dizer isso expressamente. Pode passar. De tudo constituímos a Deus arbítrio e moderador, o qual por sua sabedoria decretou desde a extrema eternidade o que haveria de fazer, e agora, por seu poder, executa o que decretou. Daí, afirmamos que não só o céu e a terra e as criaturas inanimadas são de tal modo governados por sua providência, mas até os desígnios e intenções dos homens são por ela retilineamente conduzidos à meta destinada. Os desígnios e intenções dos homens, tudo. Pode passar. Deus, só o final ali eu vou ler, mas Deus não apenas tem o poder, mas também a escolha e a determinação. Pode passar.
Aí ele está dizendo que Deus não simplesmente permite, mas que Deus determina tudo. Vamos passar, vou passar para outra parte. Pode passar. Agora, ele vai citar exemplos. Ele está dizendo que ele crê. Mas para que você entenda muito bem o que ele crê, ele vai te dar um exemplo. Imaginemos, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarre dos companheiros em seu próprio devagar, seja levado a um covil de salteadores, caia nas mãos dos ladrões, tenha o pescoço cortado. Sua morte fora não meramente antevista pelos olhos de Deus, mas além disso é estabelecida por seu decreto. Esse homem foi parado na mão dos salteadores, foi degolado, foi assassinado porque Deus determinou. Pensa, irmãos, todos os crimes do mundo, os mais terríveis, pedofilia, que mais? Homicídio, tudo foi determinado pelo conselho de Deus. Vai passando. Uma vez que a vontade de Deus é a causa de todas as coisas, a providência é estatuída como moderatriz em todos os planos e ações dos homens, de sorte que não apenas comprove sua eficiência nos eleitos, que são regidos pelo Espírito Santo, mas ainda obrigue os réprobos à obediência para fazer o mal que ele determinou. Os réprobos são aqueles que rejeitam a Deus, são os reprovados, aqueles que não foram predestinados para o céu, que foram predestinados para a condenação. Pode passar. Os pecados não são apenas da permissão ou da presciência divina, mas também de seu poder. Não está claro? Ele vai reforçar. Pode passar. Que os maus pequem, isso eles fazem por natureza. Porém, que ao pecar eu faça isto ou aquilo, isso provém do poder de Deus. Vai passando. O homem cai porque assim o ordenou a providência de Deus. Pode passar. Os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. E eu concedo mais, os ladrões e os homicidas, e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que ele mesmo determinou. Nego, no entanto, que daí se deva permitir-lhes qualquer escusa por seus maus feitos. Aqui ele está dizendo o seguinte: o fato de Deus determinar que esses camaradas façam tudo isso não significa dizer que eles são inexcusáveis. Porque eles podem dizer, eu fiz porque Deus me forçou a fazer, Deus foi que influenciou a mim para que eu faça. Não. Eles são culpados de terem feito o que fizeram, apesar de só terem feito isso porque Deus determinou que eles fizessem. Pode passar. A suma vem a ser isso, que feridos injustamente pelos homens. Essa frase é linda. Eu vou ler no português que está ali, depois eu vou traduzir isso para o português de hoje, tá? A suma vem a ser isto, que feridos injustamente pelos homens, coloquemos à parte a iniquidade destes, que nada faria senão exasperar-nos a dor e acicatar-nos um ânimo à vingança. E lembremos de elevar-nos a Deus e aprendamos a ter por certo que tudo quanto o inimigo impiamente intentou contra nós foi por sua justa administração, não só permitido, mas até inculcado. Traduzindo, o resumo é este: que quando você é ferido injustamente pelos homens, quando os homens te fazem mal e tratam você injustamente, você fica magoado, chateado por isso. Tente colocar à parte em sua mente a iniquidade deles, ou seja, tente não se lembrar da iniquidade deles. Porque isso nada faria senão exasperar, ou seja, aumentar a dor no seu coração e acicatar, ou seja, provocar o seu ânimo à vingança, levar você a querer se vingar. Então, tire da sua mente a lembrança da iniquidade que eles te fizeram. E lembre-se de elevar a Deus a sua mente. E aprenda que é certo que tudo quanto essas pessoas impiamente intentaram contra você foi não só permitido pela justa administração de Deus, mas inculcado por Deus, ou seja, Deus colocou na mente deles fazer isso contra você. Então, não fique chateado porque isso aconteceu, porque foi Deus que determinou que eles fizessem esse mal a você. Deus colocou na mente deles, inculcou, levou eles a fazerem isso. Pode passar. A queda de Adão foi pré-ordenada por Deus, e daí a perdição dos réprobos e de sua linhagem. Pode passar. Ali é só pegar essa parte aí que ele fala que pela sua predestinação Adão caiu e arrastou com ele toda a sua progênie. Pode passar. Pois não é provável que o homem tenha buscado sua perdição pela mera permissão de Deus e não por sua ordenação. Ou seja, Adão não caiu porque Deus permitiu, ele caiu porque Deus ordenou que ele caísse. Pode passar. Aí vem as perguntas, mas como é possível Deus fazer isso e ainda ser considerado justo? Aí ele vai dizer que não sei porque Deus determinou a queda do homem,
e, consequentemente, a predestinação dupla, mas se ele escolheu fazer assim, então devemos aceitar isso como sendo uma decisão justa. Ele vai dizer também que tudo o que Deus faz é justo quando é ele que faz, mesmo que não se apresente claramente justo. Nós não cremos nisso. A Bíblia diz que Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, mas Deus não pode ir contra o seu próprio caráter. Ele não pode fazer algo que vai contra a sua santidade, a sua justiça. Ok? Mas eles dizem que, os calvinistas afirmam que se é Deus que faz, então é justo, porque é Ele que faz. Não importa se seja injusto para você. Se seja claramente injusto. Né? E volta lá, só o último ponto. Deus, de uma forma que não conhecemos, faz com que a culpa pelos pecados, que lembremos foram todos determinados por Ele, passe a ser única e exclusivamente dos próprios pecadores que os cometem, e não também dele, Deus, que determinou que eles o cometessem. Essa é a explicação que Calvino vai dar. Pode passar. O primeiro homem caiu porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque Ele assim o julgou, nos é oculto. Pode passar. Deus usa as obras dos ímpios e lhes verga a disposição para executarem seus juízos de uma maneira que Ele próprio permanece limpo de toda mácula. Ou seja, não sei como, mas Deus permanece limpo nessa história. Pode passar. Pois a vontade de Deus é a tal ponto a suprema regra de justiça que tudo quanto queira, uma vez que o queira, tem de ser justo. Só porque Ele quer, então é justo. Quando, pois, se pergunta por que o Senhor agiu assim, há de responder-se, porque eu quis. Pode passar. Ainda que eu admita 100 vezes que Deus é o autor da condenação deles, o que é de fato verdade, nem por isso eles se purificariam de seus pecados. Pode passar. Não há nenhum conflito, aí o Pink vai reforçar isso de Calvino, né? É um dos vários teólogos que dizem isso, o A.W. Pink. Não há nenhum conflito entre a vontade divina e a natureza divina. Todavia precisamos insistir que Deus é lei para si mesmo. Deus faz o que Ele faz, não simplesmente porque a justiça requer que Ele haja assim, mas o que Deus faz é justiça simplesmente porque Ele faz. Todas as obras divinas resultam da mera soberania, ou seja, a coisa é justa porque Deus faz, e não porque Ele é justo em si mesmo. Ok? É assim que eles creem. Pode passar. E aí, esse trecho aí eu não vou ler todo, mas é interessante aquela parte ali central. Quando ele diz, certamente confesso que esse é um decretum horribile, um decreto horrível. Entretanto, ninguém poderá negar que Deus já sabia qual fim o homem haveria de ter antes que o criasse, e que ele sabia de antemão, porque assim ordenou para o seu decreto. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo, eu acho horrível, mas é assim mesmo. Ele mesmo confessa que é horrível. Pode passar. Acho que nós terminamos, né? Vamos então entrar no arminianismo, né? Amém? Pelo menos você foi confrontado com um pouco de calvinismo nu e cru, né? Não aquele calvinismo que às vezes tenta dar uma ginástica ali, um eufemismo, usa o termozinho mais suave. Não, é o calvinismo nu e cru, é esse aí.